Binder, considerando aí tudo que você falou, a sua experiência com os investimentos, né, com a seleção e com as saídas, conta para a gente quais são os fatores que geralmente impedem a realização do investimento em uma startup e quais aqueles que atraem o gestor, o investidor. Tá ótimo, boa pergunta. Bom, a gente recebeu 1.850 propostas do Createc, né? Dessas propostas, 95% foram consideradas inviáveis, né? Então, a gente efetivamente considerou 5% dessa amostra. Qual foi o motivo principal, né, de rejeição? Desejo próprio, né? Então, o empreendedor tem uma ideia que ele adora e ele vai criar um negócio para satisfazer a ideia dele, né? Aquilo resolve algum problema de mercado? Se não resolver um problema de mercado, ele não vai vender, né? Então, essa é a coisa mais comum que acontece, né? A pessoa fica imbuído da sua tecnologia, do seu próprio produto que ele adora, ama, né? E esquece que ele tem que vender aquilo, né? Então, não rola, né? Porque a primeira coisa que a gente detecta é isso, né? Uma segunda questão é a seguinte: quando você pede recursos para alguma pessoa envolvida no financiamento nesse tipo de atividade, você tem que saber quais são os parâmetros com que está atuando aquela pessoa. No caso, por exemplo, o Fundo Createc, né? Então, o que o Fundo Createc queria ver, né? Então, as pessoas entraram com propósitos que não tinham nada a ver com aquilo que o fundo queria, né? Então, um exemplo bom é o seguinte: a gente tinha condição de investir até 1,5 milhão, né? E aí muitas pessoas entraram com propostas muito superiores, né? Uma delas de 10 milhões, que eu me lembro muito. E então não dá, né? Você está buscando no lugar errado, né? A outra coisa que é importante é a dedicação do empreendedor especificamente, né? Então, é muito comum a gente receber propostas de um cientista, um professor universitário, que tem um rendimento naquela atividade que ele tem. Aí ele abre uma startup e ele tem o rendimento garantido e ele não precisa né, depender da startup, né? Essa é uma clara indicação de que aquilo não vai funcionar, porque uma startup exige 120% de participação, certo, do empreendedor, né? Então, a dedicação é fundamental, né? Outra coisa muito importante é o seguinte: a tecnologia que está sendo apresentada, ela está no que a gente pode chamar de rota tecnológica, né? Então, inteligência artificial, qual é a rota preferencial, né? Como é que se desenvolve inteligência artificial? Então, se eu não estiver desenvolvendo aquilo com a tecnologia que está no topo da rota tecnológica, a minha chance de sucesso é bem inferior, né? Entendeu? Então, eu tenho que ter capacidade de usar a nuvem e os recursos mais avançados, né, dessa tecnologia. Eu não posso pensar em sentar num computador analógico e resolver um problema em inteligência artificial, né? Então, rota tecnológica, marco regulatório, né? Então, qual é a legislação que incide sobre esse produto, né? Nós tivemos um caso famoso que uma empresa nossa ficou 8 anos para ter permissão para vender o produto, e era um produto de natureza biológica que combate a principal praga agrícola, né? Que é o nematóide. Então, não dá para você esperar 8 anos para você ter a aprovação do produto. Então, tem que ser feito um exame muito cuidadoso de qual que é o marco regulatório, né? Outra coisa muito importante é a concorrência, né? E hoje a concorrência é internacional, né? Então, não tem que se preocupar só com a concorrência nacional. Esse é um dos fatos mais negligenciados por todo mundo, certo? Você tem que saber que a concorrência é internacional.
Então, eu vou citar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: um romeno teve uma ideia de desenvolver um sisteminha, né? Aí ele chegou à conclusão que na Romênia ele não ia conseguir ter os recursos para desenvolver isso. Então ele foi para os Estados Unidos, foi para São Francisco, aí ele sentou lá e desenvolveu esse recurso, certo? Esse recurso veio para o Brasil, né? E aí passou a ser usado de uma forma, posso dizer, inacreditável. Estou falando sobre o WhatsApp, o Zap, né? Então, o sujeito está fazendo uma coisa aqui, né? Aí, de repente, um mongol, né, desenvolve alguma coisa que vai tirar ele do mapa. Então, a gente tem que estar muito consciente desse lado da concorrência, né? Então, esses são alguns dos principais fatores que o investidor olha muito a fundo, né? Então, quando a gente investe, a gente vira sócio da empresa, né? Se a empresa quebrar, nós perdemos o dinheiro todo, não tem garantia, né? Então, aquela empresa tem que ser bem-sucedida, senão nós perdemos, né? Não tem volta para o nosso dinheiro, né? Perfeito. Bom, o que a gente quer ver no empreendedor é conhecimento profundo, né, da matéria, né? Ele conhece muito bem o que ele está querendo fazer, no grau de conhecimento que ele tem que ter para ser concorrente, então a gente é muito cuidadoso com isso, certo? Porque a maior parte das pessoas não está preparada para fazer o que quer fazer, né? Essa proposta de investimento que ele está fazendo está entrando no mercado de grande potencial. O mercado, o mercado pode ser muito grande, ou já é muito grande, né? A gente gosta muito de mercados enormes, né? E tem concorrência, né? A gente vai concorrer com o WhatsApp, né? Entendeu? Então, se tiver concorrência que a gente não tem condição de fazer, né? Então, não vamos pensar em entrar nisso, né? O Brasil, por exemplo, é muito concorrente em aspectos biológicos, né? A gente tem moléculas desconhecidas, né? Tem uma riqueza biológica fenomenal e aí a gente é concorrente em relação ao resto do mundo, né? Porque o que a gente procura é exponenciabilizar, tá? Então, a gente faz um investimento que a gente quer que cresça no mínimo 5 vezes e possivelmente o Google, por exemplo, deve ter crescido 1 milhão de vezes o valor investido, entendeu? Então, isso é exponencializar, né?